onde já se viu o plantio de árvores na agrofloresta, na rua do sistema? Essa foi a indagação que chegou para mim. Veja bem, quando eu fiz essa colocação no vídeo aqui deste cafezal nascente, eu estava me referindo, ou melhor, eu estou me referindo a um cultivo de extrato baixo, que no caso é o café, né? Então, por esse motivo, nós vemos até que em muitas agroflorestas, quando se planeja cultivar café, se faz primeiro o plantio de outras árvores e somente depois a inserção dele, do cafeeiro. O que é que acontece? Aqui eu inseri primeiro o cafezal, ou melhor, as plantas de café foram trazidas para a área e já estão aqui se desenvolvendo nisso que nós chamamos inicialmente de linhas. Linhas de quê, pessoal? Linhas de café. Mas, como eu ia dizendo anteriormente, há muitos cafezais agroflorestais que, quando eles são implantados, o sistema já tem árvores de 3, 5, 10 metros. E justamente é nessa época que o cultivo do café agroflorestal entra nas entrelinhas, isto é, nas ruas da agrofloresta. Desse modo, nós podemos dizer que o que vocês estão vendo aqui na agrofloresta hoje como linha, quando houver a inserção das árvores aqui nesse espaço que hoje é rua, inverte a coisa. Aqui será linha e aqui será entrelinha. Porém, esses conceitos eles mudam, porque quando tiver tudo junto, árvores e cafeeiros, nós não saberemos mais onde é linha e onde é rua, porque na verdade haverão duas linhas, uma linha de cultivo do café, pode até ser diversificado, pode até ter outra espécie nessa linha, uma espécie que não vá prejudicar o desenvolvimento do cafeeiro, mas as árvores mesmo propriamente ditas, elas estarão aqui, onde hoje é rua, né? Então, eu só fiz o sistema inverso. Ao passo que outras pessoas plantam árvores aqui na linha, plantam árvores e depois, quando essas árvores elas já estão desenvolvidas, quando já tem um alto número de partículas sólidas, de biomassa presente na área, aí entra com o café na rua. Eu inverti. Eu acrescento a biomassa aqui na linha do café inicial e depois eu vou inserir aqui as árvores. Por que isso? Eu quero maximizar a absorção de luz solar. Então esse café ele já é uma planta adaptada para a luz, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, os melhoramentos eles trazem justamente essa questão de as plantas que antes eram sensíveis à incidência de luz solar direta, agora elas têm a capacidade de sobreviverem sem essa cobertura. Foi o que aconteceu com o cafeeiro a partir dos melhoramentos, né? Então, esse cafeeiro vai ter luz, mas veja que ele já tem muita biomassa, já recebeu aqui a primeira poda, né? E no decorrer da estação chuvosa, mais especificamente até julho, nós estamos ainda em abril, então até julho ainda vai receber 3 a 4 vezes um incremento de biomassa aqui, né? Então nós teremos biomassa se decompondo, facilitando o desenvolvimento do cafeeiro, e luz solar para ele, o que não teria em tanta quantidade assim, se eu deixasse para implantar o café somente depois que as árvores outras já estivessem estabelecidas. Lembrando também que eu ganhei essas mudas de café agora, né? Então não podia esperar para que implantar essas mudas somente depois que o espaço tivesse desenvolvido com outras árvores, né? Então eu precisava fazer o plantio do café. E assim eu fiz. Então agora as outras mudas que eu falei no vídeo anterior, elas me darão, elas serão inseridas agora, né? E se desenvolverão, né? Outra coisa que eu faço observação é a seguinte:
Na minha agrofloresta eu procuro fazer experimentações, eu procuro fazer melhorias, eu procuro fazer diferente, seguindo princípios como a questão de alimentar o solo com biomassa, como a diversificação, como a curva de nível, se for o caso, ou então o travamento do solo a partir da própria biomassa, né? Eu procuro seguir esses princípios. Porém, eu tenho a minha própria forma de fazer agrofloresta. E, na minha concepção, um princípio que nós não podemos esquecer na agrofloresta é o princípio florestal. E no princípio, na condição florestal, você já viu linha? Você já viu rua? Você já chegou em uma mata nativa encontrando a linha de plantas emergentes, a linha de plantas... você já viu, ou melhor, linhas diversificadas com plantas emergentes, extrato alto, médio, alto, extrato médio, extrato baixo? Não, está tudo junto, misturado. Ou seja, na natureza não existe linha. Linha é um processo, linha e rua é um processo da agrofloresta criada, né? Então eu posso muito bem desenvolver outras práticas que venham a imitar também a natureza. É claro, procurando sempre organizar o espaço, maximizar a absorção de nutrientes, conservar o solo, preservar a água nesse solo, priorizar a diversificação das espécies, enfim, tudo isso eu vou fazendo, eu vou entrando com a minha ação sintrópica, eu vou entrando com a minha atuação enquanto agroflorestor. Mas eu não posso menosprezar e achar que o sistema tem que seguir um padrão específico. Organizadamente, eu já mostrei para vocês, por exemplo, na área 3, a área 3 da agrofloresta aqui, ela possui um padrão próprio, ela não segue padrões específicos de outros modelos agroflorestais, não menosprezando, é claro, nenhum desses trabalhos, lembrando que são deles que nos vêm os princípios que norteiam todo o nosso trabalho agroflorestal hoje. Mas nada impede que eu também possa vir a desenvolver outras metodologias, outras práticas, outras organizações do espaço, inclusive em caráter de teste, de pesquisa, né? E aí a gente vai vendo o desempenho de cada sistema. Quando um não dá certo, a gente bota aquela planta abaixo, bota aquela linha abaixo e refaz novamente, maximiza a quantidade de matéria orgânica no solo, porque a derrubada, o desbaste, a poda dessas plantas vão gerar matéria orgânica, né? Então não há nada a perder. A gente está testando e o que for dando certo a gente vai compartilhando com vocês. Mas o que eu digo a vocês é que, nesse sentido do cafezal, o que é linha, nós podemos compreender como rua. E o que é rua se tornará linha quando a gente fizer o transplantio das árvores maiores.